que haver os assuntos de reorganização do que a gente tem hoje de sistema de fiscalização do trabalho, que é muito necessário nesse momento. A gente reorganiza o sistema de fiscalização do trabalho no Brasil, inclusive criando também um tribunal administrativo, como existe na parte tributária. Então, a gente também é importante ser republicado em 905 por esses motivos também. E o mais importante é o problema do acidente de percurso, porque nós ficamos sem acidente de percurso de novembro, né? Até agora, final de março. 20 de março. Nós não temos acidente de percurso. E agora nós voltamos a ter acidente de percurso. Então, neste momento, nós estamos tendo. Aquele período anterior, ele está tranquilo, já está sedimentado com a revogação, então ele existia a lei, ela parou de existir. Mas nós precisamos que isso volte, porque fica incompatível a legislação previdenciária com a legislação trabalhista, porque a legislação trabalhista já diz claro que o deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, não é tempo à disposição do empregador. Então, se não é tempo, como é que nesse momento ele pode sofrer acidente de trabalho? Né? Uma incongruência. Então, nós precisamos fazer esse acerto na 8.212 para poder resolver essa situação. Então, nós estamos trabalhando. É difícil, porque como a 927 e a 936 foram medidas de grande impacto, inclusive já com o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, eles estão segurando um pouco agora as medidas trabalhistas. Tá? Há essa posição. Mas nós seguimos cobrando, porque a gente precisa dessa reedição, senão a gente vai continuar com insegurança jurídica e com essas incongruências. Então, nós estamos lá discutindo. Tenho certeza que quando for para fazer a edição, eu vou estar aqui com vocês para fazer essas informações, né? Eu, a doutora Cláudia, porque na hora que eu recebo já passo para ela, mas nós estamos trabalhando muito para a reedição da 905, tá? Porque a carteira verde e amarela é a retomada. É um dos instrumentos de retomada das nossas atividades econômicas que foram, né, devastadas nesse ano, que a gente esperava tanto que fosse o ano da recuperação, né? Pois é, nas férias eu até saí em dezembro de férias com um livrinho falando, que foi editado só sobre a 905, contrato de trabalho da carteira verde e amarela. Eu falei, nossa, nem deu tempo. A MP já acabou, né? Mas, enfim. Olha, então, o que fica disso é importante. Fiquem atentos. A partir do dia 20 de março para cá, 20 de março? Foi 20 de março. Não, 20 de abril. 20 de abril para cá, os acidentes de percurso voltaram a ser acidente de trabalho. E nós temos aí um hiato entre 11 de novembro de 2019 a 20 de abril de 2020, acidente de percurso tinha deixado de ser acidente de trabalho e agora volta a ser acidente de trabalho. Então, se acontecer algo na sua empresa, como aconteceu uma empresa que é minha cliente, teve que fazer o comunicado do acidente de trabalho. Não teve como não ser feito. Doutora, como está faltando aí mais uns 10 minutos para encerrar a nossa live, né? É gostoso, a gente vai batendo um papo aqui, já quero deixar aqui um convite para a gente voltar. Aí nós temos muitos assuntos aí, até voltarmos para nós falarmos dentre essas 36 medidas aí desses últimos 50 dias, tem muita coisa também da parte tributária, que nós podemos trazer informações aí para os empresários, né? A respeito também desses diferimentos no pagamento aí dos tributos. Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho, para deixar informação aí sobre essa MP que foi publicada ontem, né? Acho que saiu no diário de hoje, a 963, que ela é novíssima, está fresquinha de hoje, que fala sobre a liberação dos 5 bilhões para o Fungetur. As empresas que querem fazer uso desse crédito, elas precisam estar aí, cadastradas no Cadastur, né? Então, vamos falar um pouquinho disso, que eu acho que é importante que nesse momento também todas as empresas estão esperando os créditos, estão dizendo que vão aos bancos e chegam lá também não tem nada ainda. Quais as informações aí que a senhora tem para trazer para nós? Bom, gente, essa questão do crédito talvez seja que a gente tenha tido mais dificuldade, por incrível que pareça. Nós trabalhamos muito desde o dia 13 nas medidas trabalhistas, conseguimos ela, claro, com um delay grande, mas conseguimos, saíram todas as medidas trabalhistas. As tributárias nós conseguimos muitos avanços, e lembrando que na própria 927 já há o diferimento do FGTS, né,
de março, abril e maio. As empresas não precisariam recolher esse mês e passariam a recolher só a partir de julho, financiado em 6 vezes esses valores desses meses. Então, isso já está na medida provisória na 927. Mas a gente tem diferimento de vários tributos. Agora, a questão do crédito, a gente não conseguiu avançar, porque os fundos não foram capitalizados, as empresas estão com muita dificuldade porque tem o problema das garantias, então nós precisamos de fundos garantidores, né, que eles vão fornecer essa garantia. Mas hoje saiu a medida que a gente discutimos muito, que é o fundo criado só para a área de turismo, que é o Fungetur, que existe há muitos anos, é uma legislação muito antiga, ela é de 75, salvo o melhor juízo, né? Mas ela foi incorporada pela Lei Geral do Turismo, que eu trabalhei muito, Cláudia sabe disso, eu tenho até livros sobre a Lei Geral do Turismo, é uma área que me agrada muito, que eu trabalhei muito nela, mas tem um senão. Como o Fungetur, ele só vai poder ser usado pelas empresas que estão no cadastro. E o cadastro funciona de duas formas. Aquelas empresas que são obrigadas a se cadastrar e aquelas que são opcionais. E aí, na nossa discussão aqui, claro, do ramo turístico, e na nossa discussão aqui, nós temos os restaurantes, bares e similares, eles todos, o cadastro deles é optativo. Então, muitos deles não fizeram cadastro. Então, tem que correr e fazer o cadastro agora. Entra na página do Ministério do Turismo e façam o cadastro, porque senão não vão ter acesso ao Fungetur. O Fungetur, ele hoje foi capitalizado, né, porque ele é um fundo contábil. Na verdade, o dinheiro do Fungetur entra e vai para o Tesouro Nacional. Para ele ser usado, o Tesouro Nacional tem que capitalizar ele. Foi o que aconteceu hoje. Então, o Tesouro Nacional capitalizou o Fungetur com 5 bilhões. Para poder as empresas buscarem esse crédito, o Ministério do Turismo tem que fazer o credenciamento dos bancos através digital. Então, esse credenciamento deve estar acontecendo semana que vem. Acho que hoje, naquelas lives, naquelas entrevistas coletivas que estão acontecendo por volta de 5 horas da tarde, que trata de outras áreas, mas tudo envolvido com o Covid-19, lá do Poder Executivo aqui, né, do Governo Federal, acho que o ministro Marcelo, que é o ministro do Turismo, vai discorrer sobre essa medida provisória de hoje. Mas ela só chega efetivamente na ponta quando assinar o credenciamento com os bancos. Que aí nós vamos saber quais são as taxas de juros, né? Os juros são subsidiados, a taxa de juros, o problema da garantia. Mas, de qualquer forma, o Fungetur, pela sua regulamentação, só pode ser usado por quem está no cadastro, seja ele obrigatório ou opcional. Então, corram empresas e tenham que fazer o cadastro de imediato no cadastro. É fácil, é online, não tem dificuldade. Doutora, eu vou só acelerar agora para a gente responder ainda 2 perguntinhas, para depois nós já irmos para considerações finais, porque faltam mais 5 minutos. O Lucas está perguntando o número da portaria, essa que nós citamos, que regulamentou a 936, quando fala que pode pagar parcial a suspensão, ou que regulamentou, esclareceu a questão 10, da 8. Lucas, olha... A gente coloca... Vamos fazer o seguinte, Lucas, você que está aí conosco, eu vou colocar no History ou no meu feed, logo depois da live, vou deixar essa informação aí para você. Então, combinado? E agora a outra pergunta, que é da doutora Celi, eu mando um abraço para ela, para a doutora Celita também, Fabiola, tem tanta gente aí que está conosco, doutora Sandrinha. A pergunta é o seguinte, e um empregado que alegar uma contaminação pelo coronavírus no deslocamento de casa para o trabalho, qual norma que nós devemos usar para a defesa? Qual que é essa posição? Essa pergunta aqui é da doutora Celi. Não, e ela é capciosa, porque assim... É capciosa, né? Eu estou vendo aqui. O Covid, ele não é... Vou te dar 2 minutos para essa resposta. Você viu que o Covid vai estar como doença ocupacional, né? Então, ela não seria acidente. Então, a gente teria uma margem para discutir isso, né? Porque o deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa é acidente do trabalho. E no caso do Covid, ele é doença ocupacional. Então, a gente tem uma margem de discussão sobre isso, que a gente vai poder muito bem usar isso como advogado. Mas é uma preocupação. Por isso, a necessidade da republicação da 905, sabe? Agora, eu vou depois colocar aí, mas eu acho que a portaria ela é 10.418. Eu não tenho certeza em relação a esses números, gente, porque, como eu falei para vocês, eu estou trabalhando... São tantas, né? Não, e Cláudia,
são, sabe quantas medidas provisórias aguardando votação no Congresso Nacional? 100. Com a de hoje, 101 medidas provisórias aguardando votação no Congresso Nacional. Então, porque nós estamos conversando lá de novembro, porque elas estão vencendo agora. Então, são 101 medidas provisórias aguardando votação no Congresso Nacional. E a gente trabalhando em muitas delas, né? Mas depois eu posso. Mas é 10.400 e alguma coisa. Eu acho que é 18, mas a gente coloca isso para vocês aí e vocês vão poder olhá-la com muito cuidado. Tá certo, então. Bom, eu vou passar aí para a doutora Líria fazer as considerações finais, depois eu faço também. E já quero deixar aí um convite. Vamos marcar uma data para a gente já voltar e poder conversar mais, trazer mais esclarecimentos e também falarmos um pouco desses benefícios aí tributários que vieram com essas medidas provisórias, né, desses últimos 50 dias. Bom, Cláudia, uma hora para a gente é pouco, né? Normalmente nós ficamos 8 horas, né, discutindo, né? Conversando. Pouco, né? Mas a gente tem muita informação para dar e a gente está sempre disposto a esclarecer todas as dúvidas, né? Eu só espero, assim, que nós, com essas medidas, que nós trabalhamos tanto e conseguimos, a 927, a 936, que as empresas na ponta saibam usá-las para tentar manter o mínimo de saúde dos negócios. Eu sei que é um período muito difícil, gente, porque nós, como eu falei para vocês no início, nós temos empresas totalmente fechadas no lockdown, nós temos empresas com redução, todas elas tiveram redução, né? Todas elas. Por exemplo, as fábricas que são essenciais tiveram redução, né? O banco, que é essencial, também teve redução de pessoal, tá? Eles estão trabalhando com 1/3 da capacidade deles. Então, assim, todos sofreram redução. Então, nós precisamos, com inteligência, usar tudo que permite as duas medidas provisórias. E o mais importante que eu quero deixar um recado para vocês é que nós estamos trabalhando muito nesse momento para que nós consigamos, junto ao Poder Legislativo, um aumento do prazo do que está na 936, né? Conseguir que essas suspensões de contrato de trabalho não sejam só de 60 dias, mas que cheguem a mais 90, são esses 60 mais 90, e a redução também. Não sejam só 90 dias, mas sejam mais 60, para que a gente chegue com essas medidas até o mês de setembro. Porque a projeção que se tem, a melhor das projeções, e não é para todos os setores, tá? Nós temos setor de turismo, não vai acontecer isso. Mas para os setores que trabalham com estoque, como bar, restaurante, os lojistas, é que a gente comece a melhorar a situação no mês de setembro. Né? Essa é a projeção, que a gente tem uma melhora econômica no mês de setembro. Então, precisamos que essa medida chegue até setembro, né? Para a gente ter saúde financeira das empresas, conseguir manter as empresas. Então, tenho certeza que nós estamos trabalhando aqui em nome de todas as entidades sindicais, né, que eu advogo. Eu tenho feito reuniões, né, 5, 6, 7 reuniões por semana só no Ministério da Economia, né? Com todos os parlamentares, eu tenho reunião quase todos os dias, na busca disso, de conseguir prorrogar os efeitos da 936. E assim que a gente conseguir, quem sabe semana que vem, um parecer favorável do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, a gente vai colocar aqui e podemos chamar uma nova live para falar dessa medida tão necessária, né? Porque a dificuldade financeira é grande, a situação aí da minha amiga em Mato Grosso, ela é excepcional. Realmente, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem uma excepcionalidade em relação ao resto do país, né? O nível de contaminação é baixo, o nível de mortalidade é baixo, porque a contaminação está muito baixa, mas essa não é a realidade do resto do Brasil. O resto do Brasil